Hoje é o seguinte, hoje eu vou falar sobre definição de persona, definição de avatar, um dos principais temas para o momento atual. E é o seguinte, existe um grande problema, um sério problema, a falta de vendas, tá? Muitos empresários, muitos empreendedores colocam o time em campo, faz um produto fantástico, coloca um discurso bacana, mas na hora de vender não tem tanto êxito, não tem tanto resultado. E eu vou trazer para vocês aqui um dos grandes vilões para que impede você de gerar vendas, tá? É um papo um pouco chato, um pouco burocrático, que para nós aqui vai ser bacana, vai ser bem animado. Só que quem está precisando fazer essa ação não dá o devido valor. Então assim, é fundamental você definir o seu persona, você definir o seu avatar, o seu público-alvo. E muitas pessoas, pelo fato de não fazer isso, não tem tido êxito nos seus negócios. E é o seguinte, eu vou te dar várias dicas hoje aqui de facilitar isso, mas eu já quero aplicar essa primeira vacina. Se você for uma pessoa que não faz o dever de casa, a probabilidade de você ter sucesso, dos seus negócios expandirem, é pouca, ok? É fundamental que você esteja fazendo o dever de casa, é fundamental que você faça o beabá, que você faça o que tem que ser feito e não apenas só o que você gosta de fazer, tá ok? E aqui vai uma grande sacada para a noite. É o seguinte, você sabe qual é a diferença de um público-alvo, definir um público-alvo para definir um persona? Eu conheço algumas pessoas que definem o público-alvo e acham que definiu persona. E existe uma diferença gritante, são coisas diferentes, são coisas distintas, tá ok? Quando você vai definir um público-alvo, você define dados demográficos. E quando você vai definir o seu persona vem do personagem, é o seu avatar do teu negócio, é o cliente ideal, é o cliente dos seus sonhos. É fundamental que você entenda muitas outras informações além de dados demográficos, dados comportamentais. E hoje aqui nessa live eu vou te apresentar 51 perguntas, sugestões de perguntas que você pode fazer para poder definir o seu persona, para definir o seu avatar, tá? Tem um conceito no marketing que é bem trabalhado, já é antigo, do Philip Kotler. Não sei se você não conhece esse camarada, o cara é boladão, é um dos gurus aí do marketing já antigão, e ele trazia um conceito chamado os 4 Ps. Provavelmente você já ouviu falar, tá? Os 4 Ps. Existe até o Conrad Adolfo que fala dos 8 Ps, tá? Mas eu vou falar aqui só do Kotler, que ele falava dos 4 Ps. Os 4 Ps era o seguinte, ele fala sobre produto, preço, praça e promoção. Os 4 Ps do Kotler. Produto, preço, praça e promoção. O que ele falava? Falava o seguinte, que o empresário ele precisa entender do seu produto de forma muito bem, quando ele tem clareza. E quando eu falo produto, pode ser seu serviço, pode ser seu curso online, não precisa ser produto físico apenas, ok? Mas quando você tiver clareza do seu produto, você vai ter condições de ter êxito, ok? É um ponto muito importante de você conhecer do teu negócio. Um outro ponto é a questão do preço. O preço está muito mais atrelado à sua comunicação com o seu cliente do que propriamente com quando eu digo comunicação, com o valor percebido, ok? Porque, por exemplo, hoje eu fui lanchar na rua e comi um sanduíche bacana. E aqui em Goiânia a gente chama de X-podrão. É aquele hambúrguer que tem tanta coisa dentro que você não sente gosto de nada. Os caras colocam tudo que existe, farinha, tijolo, tampa de garrafa, coloca tudo dentro e aí você não sente gosto de nada. É o X-podrão, né? O que acontece? Tem tantos ingredientes ali dentro do X-podrão que
a quantidade de ingredientes que tem, o valor desse bicho tinha que ser mais alto. Mas a galera cobra barato. Acho que foi R$12 com um copão de suco ainda, que tinha mais açúcar do que tudo. Deus me livre. Se o diabético tomar ali, é tomar e morrer na mesma hora. E aí o que acontece? Aí eu gosto de comida, então normalmente eu vou em alguns restaurantes bacanas e tal. E quando você pega uma comida refinada, digamos assim, uma comida de um chefe que tem um conceito e tal, você vai ver que é um pouquinho de comida, é um elemento só. Tem no máximo ali, por exemplo, eu fui num restaurante em Belo Horizonte, uma comidaria lá chamada Belo. E eles serviram lá um prato que, eu vou te falar, não foi barato não, viu? Foi caro pra caceta. E era uma cenoura não, era a banda de uma cenoura. Eles cortaram a cenoura no meio, botou aquele molho, igual a do Pernalonga que tem a folhinha ainda, botou no prato assim com a folhinha, um punhado de temperinho assim, um ketchupzinho lá, um negocinho, e uma coxa de frango com uma farinhazinha. O que acontece? Um prato que, ao meu ver, barato para o restaurante e o preço lá em cima. Já o X podrão que a gente estava falando, o X resto de tudo, que eu comi ali agora, tinha tanta coisa que devia ser muito mais caro para esse cara do que o lá da Comidaria Belo. Porém, a percepção de valor era muito na apresentação, no conceito, no valor percebido daquele alimento. Então, quando o Kotler fala dos 4 P's, produto, você tem que ter muita clareza de qual produto você vai se posicionar, como que você vai se posicionar com preço no mercado. O terceiro é praça. Quando a gente fala de praça, é onde eu vou entrar muito nessa questão do avatar, do persona. É muito importante você entender qual é a tua praça, qual que é o teu segmento, qual que é o teu mercado, ok? Então, assim, é fundamental você tá sabendo sobre as objeções, sobre os benefícios, sobre as vontades do teu avatar. E tem um 4 P, que o 4 P é promoção. Por muitas vezes, nós não sabemos como divulgar nossos produtos ou serviços para o público certo. E por vezes, eu não sei quem de vocês que já faz campanha e tal, quem vai estar assistindo a gravação, faz uma campanha que ela não tem tanto êxito, as pessoas não se envolvem, as pessoas não curtem, as pessoas não engajam com a tua campanha, com o teu anúncio, com a tua propaganda. Por quê? Por vezes você está errando a praça. Às vezes você não está falando com o público certo. Então, a mistura desses 4 P's são ingredientes fundamentais para que você possa crescer, para que você possa escalar o teu negócio, ok? Talvez a dica que eu vou te dar aqui hoje vai facilitar a sua vida, tá? Porque eu sou do conceito que menos é mais. Menos é mais. E a dica número 1, que você já pode anotar aí, é o seguinte: público-alvo é você saber dados demográficos. O que seria dados demográficos? Localidade, sexo, idade, localidade é questão de estado, endereço, né? Então o que acontece? Você definir o público-alvo, normalmente as pessoas falam assim, meu público-alvo são mulheres que de 20 a 25 anos, que moram em São Paulo e que gostam de maquiagem. Homenagem aqui para Paula, que acabou de entrar aí com o Diegão. Tá certo só isso? Não. Isso está longe do ideal. Isso é só o primeiro passo, tá? Agora é o seguinte, você tem que descobrir agora os dados comportamentais. E o segredo que eu vou te dar aqui para você trabalhar tem apenas um. Faça um avatar, uma pessoa. Existe um conceito na administração que é uma tese científica de um cara chamado Pareto, alguma coisa de Pareto, eu não lembro o primeiro nome dele não. Você provavelmente já ouviu falar sobre Pareto. Pareto diz o seguinte, que 80% dos seus resultados são resultados dos 20% das tuas ações. Ou seja, 20% de ações representam 80% dos resultados. Quando você vai trabalhar o persona da tua marca, tudo, o conceito de Pareto é foda, se aplica para tudo. Ele diz o seguinte, que se você alcançar 20% de quem de fato é o teu público, você vai alcançar os 80% que querem. Então, se você pegar um único persona, cara, o segredo aqui é esse, tá? Para você definir teu avatar. Pega apenas um e faça bem feito. Uma pessoa. E quando eu falo de persona,
é o seguinte, por exemplo, você, Adam Smith, você tem quantos anos? Me responde aí, por favor, na live. Você tem cara de ter 32. Ó, Valvifredo Paredes, olha aí. Ó. Então, o que acontece? Você só tem, vamos dizer que você tenha 35 anos, quando você não responde ainda por causa do delay. Se você tem 35 anos de idade, o meu público-alvo, ó, tem 30. Ó, essa barbinha tá te deixando velho, viu, cara? Tô brincando, porque tá pequenininho, não dá pra ver direito. Quando você vai falar de público, você fala, meu público é masculino, você é de onde? Digamos que fosse de São Paulo. O público masculino de São Paulo que tem de 30 a 35 anos. Quando você vai criar um público-alvo, pode ser mais amplo, pode ser mais genérico. Agora, quando você vai criar o seu persona, tem que ser específico, porque o persona é um personagem. Quando você fala de persona, você fala de avatar. O avatar imagina que é um boneco mesmo, que tem uma personalidade, que tem um rosto, que tem uma idade. Então é o seguinte, se o seu público-alvo tem de 25 a 30, escolhe a idade que de 25 a 30 tem o maior número, digamos que seja 27. Então, o seu persona tem 27 anos, ele não tem de 25 a 30, ele tem 27 anos. Ele é homem, e sabe por que ele é homem? Porque ele tem nome, o nome dele é Luizinho. Ok? Além de ser o Luizinho é casado. Além de ser casado, o Luizinho tem um filho. Ele mora em casa. É diferente do cara que mora em condomínio, do cara que mora em apartamento. Ele mora numa casa, em um condomínio, no interior. Outra coisa é ele mora na capital. Então você tem que ser muito específico, muito específico. Ah, o meu público-alvo muda. Tudo bem, mas o seu cliente ideal não muda. Em tese, é Pareto, 20-80. Esses 20% ali, ele não muda constantemente. Então você pega esse cliente ideal. Imagina agora, pensa na sua cabeça, aquele cara que você fala, meu sonho é que eu tivesse só esse tipo de cliente aqui na minha mentoria. Esse é o seu persona. Você vai desenhar ele, porque ele é um cara que às vezes não te dá dor de cabeça, é um cara que não reclama de preço, é um cara que dá valor no teu trabalho, é uma pessoa que dá depoimento, é uma pessoa que traz outros clientes de recomendação. O que tu vai fazer? Tu vai desenhar ele, vai desenhar essa pessoa de tudo, todos os benefícios que ele quer, todas as objeções que ele tem. E aí você vai criar um personagem. E aí, como você falou, às vezes eu me perco com os meus personas. Cara, é porque você está fazendo dos personas. Faz do persona, de um avatar. Faz de um. Bate em cheio, pega forte, pega forte. Lembra a frase que eu falei? Quem muito abraça, pouco aperta. Esse conceito é o seguinte, porque se você pega muito, vai escapar pelos dedos, entendeu? Se eu pego muita coisa, ela pode... Ó, o Adam trouxe uma pergunta legal. E quando o público-alvo é muito jovem? Cara, você que define quem é o teu cliente, quem é o teu produto. Uma coisa é o seguinte, o meu cliente ele é jovem, ele não tem dinheiro. O que tu faz? Larga a mão dessa miséria. Descobre quem é o ideal. Descobre quem é o público ideal para você. Às vezes você está mexendo em um nicho que é só de jovens de 15 a 17 anos. Por exemplo, o público-alvo. Tá ok? Então, essa galera que não tem dinheiro ainda, que depende dos pais. De repente, o teu público-alvo não são eles, são os pais dele. Sei lá nem qual que é o teu nicho, mas digamos... Então, eu vou focar então em comunicar com os pais dos jovens, ok? Olha, isso é muito importante. É muito importante. Porque às vezes você está fazendo uma linguagem para quem não é o dono do dinheiro. Ok? Então quem não é o dono do dinheiro é quem você vai ficar comunicando comercialmente. De repente você tem que ter uma estratégia. Você pode atrair o teu cliente, o jovem, atraia o jovem e começa no meio de funil entregar para ele ferramentas, recursos para que ele entregue esses recursos para os seus pais, que o seu pai é que vai pagar. Entendeu? Então, por exemplo, topo de funil você traz os jovens, meio de funil
pega um recurso e dá para o jovem apresentar para os seus pais. Por exemplo, eu lembro da minha época que eu queria fazer um curso de informática, eu tinha que convencer meu pai. Então o que eu fiz? Eu entendi, eu pesquisei, eu analisei para provar para o meu pai que aquele curso de informática era bom para mim. Então, meu pai foi lá, na época era Microlins, se chamava, e foi lá e pagou um curso para mim de informática. Meu pai ficou super feliz, sabe por quê? Porque ele viu que eu fui atrás de informações para poder ele me matricular no curso. Então, meu pai falou, cara, ele está interessadão nisso. Então, não sei exatamente qual que é o teu produto, mas de repente essa é uma estratégia. Defina que o público-alvo que você quer alcançar é o jovem, mas o seu persona ideal é o pai dele. Então, se é o pai dele, começa a descobrir. Eu vou te falar várias perguntas aqui de dicas. Aonde que o pai dele está? Em qual mídia social? Qual aparelho que ele usa para se conectar? Se é computador, se é celular, se é tablet. Cara, tem uma dica aqui, que essa dica ninguém fala, ninguém ensina isso aqui. Isso aqui é coisa que só libera em mentoria. Isso aqui só libera em mentoria, porque essa é uma dica foda. Eu paguei caro por ela. Só essa aqui já valeu você ter ficado acordado aí hoje, tá? Eu descobri essa... Cara, eu era diretor de marketing de uma empresa. Diretor não, gerente de marketing. E um pessoal de uma revista veio me procurar pra gente fazer propaganda na revista deles. E aí, cara, a mulher lá da revista, ela me veio com uma pesquisa boladona. Ela me trouxe um portfólio com a pesquisa, e nessa pesquisa dela, ela mostrava toda a pesquisa de mercado sobre público-alvo do pessoal daquela revista. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você mexe com o ramo de agronomia. Cara, pega a revista pequena, Globo Rural, sei lá se tem essa. A Globo Rural, você pega o catálogo como se você quisesse anunciar dentro da revista. O que acontece? Eles contratam pesquisas milionárias para descobrir quem é o avatar deles, para descobrir quem é um público-alvo, e descobrir qual que são os hábitos deles. E sabe o que acontece nesse momento? Você acabou de ganhar uma pesquisa milionária validada. Então o que tu faz? Tu vai para a banca de revista agora, veja todas as revistas que tem do seu nicho, e aí você vai lá no site deles pesquisar como anunciar na revista. Normalmente lá dentro eles te colocam, eu esqueci o nome que dá agora, eles têm um catálogozinho que é um bloco para os anunciantes saberem que se aquele público, eles te falam assim, cara, esse aqui é o meu público-alvo, você tem interesse de divulgar para eles? Aí eles falam tudo sobre esse cara, ele fala quanto que ele ganha, e sabe o que tu faz? Tu copia tudinho e implementa no teu negócio, ok? Rádio é outra parada. Você pode entrar em rádio do teu segmento e perguntar como é que funciona para anunciar aí. Aí eles vão te falar, é assim, tantas inserções, não sei o que, tal. Aí você vai e fala, me dá aí quem é o seu público-alvo. Deixa eu ver sua pesquisa de Ibope. Os caras te dão mastigadinho, dados incríveis. Então, essa é uma sacada muito foda, tá? Vale a pena você mexer. Media Kit, vai atrás do Media Kit, porque o Media Kit é o poder. Lá tem tudo, irmão. E coisa de qualidade. Vamos lá, pega aí, caderninho, anota. De repente eu até posso disponibilizar para vocês também, né? Essas 51 perguntas. Então vamos lá. Vou falando, e se vocês quiserem perguntar, vai me chamando aí. Pergunta número 1. Qual é a sua idade? Ponto importante, você descobrir a idade do teu cliente. Sexo, tá? Importante. Faixa salarial, quanto que ele ganha. País, você pode estar trabalhando... Por exemplo, eu tenho alunos hoje no mundo inteiro. Eu tenho gente do mundo inteiro e que é aluno meu. Então, de repente, se você vê que o seu cliente ideal é estrangeiro, cara, comece a fazer campanha só para o estrangeiro. E larga de mão, se for brasileiro, que não está dando valor no teu produto. Então, descobre qual é o país. Cidade,
Essa questão de você definir cidade também é muito importante. Quando você vai fazer uma campanha de nível nacional, o custo dela é muito mais alto que se você fosse fazer uma campanha de nível regional. Então, é muito importante você saber de qual cidade seu cliente é. Grau de instrução, questão de escolaridade, se ele tem nível superior, se tem nível médio. Esses são dados muito importantes porque é o seguinte, o cliente que tem nível superior, ele gosta de conteúdos mais científicos, mais técnicos. O cara que é do ensino médio, ele quer mais prática, ele quer mais vivência. Então, é importante você entender isso. Como você chegou até o patamar profissional de hoje? É uma pergunta poderosa que você pode fazer para a pessoa. Como que ela chegou aonde ela gostaria, aonde ela está? Qual é a profissão dela? Importante. Se ela, por exemplo, imagina aí, Adam Smith, que o pai do seu cliente, normalmente ele é advogado. Normalmente a maioria, não a maioria, mas o cara, o aluno digamos que é aluno, que o pai é advogado, ele é um aluno não top. De repente você descobre isso e aí você começa a fazer materiais relacionados à advocacia. E aí você pega o cara em cheio. Outra pergunta, estado civil, é casado, é solteiro? Pergunta importantíssima. Quantos filhos você tem? Importante. Aí a próxima, são 51. Qual o seu maior hobby? Quando você está de folga, o que você costuma fazer? Por que eu quero saber disso na hora de produzir conteúdo? Você tem que ter essas informações para produzir conteúdo, para produzir campanha, para criar produtos. Se você está vendo que o cara ele costuma ficar toda folga para praia, cara, faz um produto para praia, para o cara consumir dentro da praia. Às vezes um podcast, entendeu? E aí você cria um produto para isso. Qual frequência você realiza compras online? Você saber se o cara é um comprador virtual. Qual frequência realiza compras em lojas físicas? Quando você precisa presentear alguém, o que você costuma comprar? Tem gente que só compra livro, né? Que tipo de conteúdo você consome nas redes sociais? Importantíssimo você saber disso, porque você vai produzir conteúdo baseado nisso. Quais sites você mais acessa na internet? Cara, se ele te falar qual é o site que ele mais acessa, vai lá e dá um Ctrl+C, Ctrl+V do site do cara e vai embora. Olha lá, o Adams está falando que ele é professor de física e o produto dele resolve um problema sério que todos os alunos têm quando conhecem a disciplina de física. Legal. Mas aí você tem que entender bem, o teu cliente é o pai ou é o aluno? Pensa nisso. Quem é o cliente ideal para você? Porque também não tem essa de falar que jovem não tem dinheiro, não, que tem sim. Mas tem que entender bem. Pesquisa seu mercado. Que horário você está online? Pergunta boa. Quais são os valores pessoais? Qual o seu maior medo profissional? Qual que é o maior medo pessoal? Qual o seu maior objetivo de vida? Qual é a sua maior frustração? Alguém costuma influenciar nas suas decisões? Quem? Se alguém influencia. Conte resumidamente sua trajetória profissional. Qual o segmento da tua empresa? Sua empresa de pequeno, médio ou grande porte? Quais são os maiores desafios em seu trabalho? Qual é o seu principal objetivo profissional? Gente, isso aqui pode parecer coisas chatas, mas é fundamental. Deixa eu pegar meu flip chart que eu vou ensinar um negócio para vocês aqui, para sair um pouco do chatice e voltar aqui. Eu tô vendo que o pessoal tá indo embora, então pera aí que eu vou pegar o flip chart aqui. É o seguinte, olha só, se liga nessa técnica que eu vou ensinar para vocês. Isso aqui é poderoso, ajuda muito. Vou fazer esse Paranauê aqui. A galera da matemática tem um nome disso aqui que eu tô esquecendo. Cadê o Murilo? O Murilo que sabe de tudo. Se tu souber isso, você me fala. O Murilo, como é que é o esquema. Mas tu faz o seguinte. Nesse círculo aqui, ó, você casa os benefícios. Benefícios de quê? Os benefícios que a tua solução oferece, ok? Fora os benefícios, nesse outro quadrante aqui, você coloca quais são as objeções.
Então eu tenho em um quadrante benefícios e no outro eu tenho objeções. E aí, a partir da hora que você inicia esse trabalho, você vai começar a listar, faça essas perguntas que eu estou te passando para o teu cliente e você começa a descobrir o que é benefício para ele, baseado nas respostas. E tu começa a listar vários benefícios, ok? E da mesma forma, você vem do outro quadrante aqui e começa a colocar quais são as principais objeções deles. Objeções e tal. O que acontece? Sabe o que rola no meio aqui, ó? No meio rola a sua super oferta. Os principais benefícios identificados e o principal objeção você pega e joga aqui na super oferta. Por exemplo, eu vou falar aqui do Érico. Do Érico, a promessa dele é faça 6 dígitos em 7 dias, ok? Qual que é o principal benefício que ele oferece? 100 mil reais de faturamento, ok? Qual que é uma objeção que a galera tem? Ganhar 100 mil reais é possível, só que é um negócio que muito complexo, muito complicado, que demora muito. Aí ele vem e mete, quebra na objeção, em 7 dias. Então, quando você faz esse trampo aqui, ó, e começa a listar os benefícios do teu cliente e começa a listar as objeções, nesse quadrante do meio aqui, tu começa a trabalhar várias opções para super ofertas, sacou? Então, faça isso. E aí é o seguinte, no monte de ideias ruins, você vai ter uma ideia mais ou menos. De um monte de ideia mais ou menos, você vai ter uma ideia boa. De um monte de ideia boa, você vai ter uma ideia top. Então, lista muito benefício. Pode ir colocando. Objeção, vai colocando e começa a desenhar as super promessas com base nos principais aqui. E aí você vai ter uma super, hiper, mega power promessa. Então vamos lá, eu vou continuar aqui na chatice de mostrar algumas perguntas para vocês. Essa dica aqui vale a pena, hein? Show de bola isso aqui, não é? Eu vou te falar alguns benefícios aqui. Deixa eu entrar um pouco nessa onda aqui que eu acho que vocês gostaram. Eu vi coraçãozinho aí mais do que eu falando de Avatar. O pessoal tá gostando mais de aprender sobre técnicas de copy, né? Vocês querem aprender copywriter. Gente, copywriter tem um negócio que é muito importante que vocês têm que pensar. Copyright não é um negócio que é complicado, não é um negócio que é para ser difícil, tá? Copyright é um negócio que é para ser feito com amor, com paixão. Por exemplo, para você ser um bom copywriter, uma pessoa que escreve bem, você tem que conhecer muito bem o teu avatar. Você tem que ter muita clareza, tem que ter uma comunicação efetiva para o seu persona. Não adianta você achar que são palavras mágicas que vão fazer mágicas. Não, são palavras certas caindo no ouvido correto. Então, a palavra que entra de forma sábia, com a dor específica, com o benefício correto, ok? E aí eu volto para o que às vezes as pessoas não gostam de fazer, que é definir persona, definir avatar. Vai fazer a copy, tem que alcançar o avatar. Eu vou dando mais algumas perguntas para vocês terem ideias aí, ó. Quais habilidades são necessárias para as suas tarefas? Você gerencia alguma pessoa? Quais são as ferramentas que você usa diariamente? Qual a sua maior frustração profissional no momento? Frustração, olha aí. Qual o seu maior sonho na vida profissional? Sonho. Para você, o que é ser bem sucedido no trabalho? O que motiva você em seu negócio? Vou dar mais 10 para a gente acabar. O que você espera conquistar comprando meu produto? Olha que pergunta foda. Comprando meu produto, o que você espera dele? Você sabe o que o teu cliente quer comprando o teu produto? Isso é uma pergunta muito importante, cara. Porque por vezes você oferece uma coisa e o teu cliente está querendo outra. Então é importante você entender exatamente o que ele quer. Por exemplo, o meu primeiro produto que chamava Marketing da Roça, curso Marketing da Roça, ele era um produto boladão, muito complexo, que ia ter muita informação, que ia ter muita coisa. Aí sabe o que eu descobri? Que as pessoas queriam coisas mais simples, queriam dar o primeiro passo, queriam dar uns passos para trás. Então é muito importante você descobrir exatamente o que ele quer. Por vezes ele vai querer uma coisa mais simples do que você está oferecendo.
tá? Qual é o seu maior objetivo ao comprar meu produto? Qual é o seu maior objetivo ao contratar meu serviço, que seria meio parecido? Como você acha que o meu produto pode ajudar você? Qual a sua maior dúvida em relação ao meu produto? Se você pudesse me fazer uma pergunta, qual seria essa? O que faz você querer comprar meu produto? Jonathan, pergunta pra caceta, né? 51 perguntas. Como que eu faço essas perguntas? Eu faço isso tudo de uma vez pra pessoa? Tem algumas técnicas que você tem que saber, né? Você não vai perguntar tudo pro cara. Você não vai ser um cara chato que vai ficar toda hora, nem toda hora, fazendo um formulário deste tamanhão. O que tu pode fazer? Não pergunta tudo de uma vez. Você vai pergunta umas coisas para uns, pergunta outras coisas para outros. Então você vai separando as suas perguntas para uma base de clientes diferente, ok? E agora, como que eu uso? Como que eu faço as perguntas? Cara, tem o Google Forms, que é gratuito. Tem o Typeform, que é gratuito também. Você tem a versão gratuita. Eu uso, por exemplo, o formulário do Clickbox. Eu uso ClickPages, então eu tenho o Clickbox que eu faço minhas pesquisas por lá. Tem várias ferramentas e tal. Você pode pegar e ir para o campo. Você pode pegar uma pranchetinha e ir perguntar no campo. Vai para a porta do supermercado e pergunta para a galera. Seja criativo. Agora, é fundamental que você tenha esse relacionamento. Enquete do Insta. Usa criatividade. Agora é o seguinte. Vocês já viram lá no Insta que tem um negócio chamado assim, faça uma pergunta pra mim? Aquele negócio ali também é massa, viu? Mas não dá pra você fazer a pergunta específica, a pessoa pergunta o que quiser, né? Mas na hora que ela pergunta o que quiser, você começa a ver um padrão de perguntas. As pessoas perguntam as coisas muito parecidas, tá? Você vai descobrir isso. Eu vou te dar 4 dicas aqui do que você não deve fazer. 4 erros comuns que as pessoas fazem quando vai fazer definição do avatar. Um erro muito clássico que eu estava falando, não sei se o Adam estava cometendo esse erro, é de tentar desenhar várias personas ao mesmo tempo. Não funciona, tá? Definitivamente não funciona. Faça um de cada vez. Abrace apertado, abrace forte. Um por vez, tá? Não crie muitas expressões. Um outro erro comum que a galera comete é o tal do eu acho. Eu acho que ele gosta disso. Eu acho que ele gosta daquilo. Cara, esse eu acho aí é uma cilada. Por vezes eu já caí na cilada do eu acho, tá? Não cai não. Vale muito mais a pena você investir em uns 3, 4 dias, até 5 dias do seu negócio em pesquisando do que você perder tempo. Por exemplo, o Adam está falando aqui que ele é professor e ele conhece bem o avatar. Aí, Adam, tem um problema. Você é o dono da escola ou você é o professor dessa instituição? Porque se tu é professor da instituição, você não lidar com o cliente que paga. O dono da escola é que tem contato com o seu avatar por muitas das vezes. Porque o avatar não é quem consome apenas. No seu caso, principalmente é o pai. É o que paga a parada. Eu não sei qual é o nível da tua escola. Se é escola particular de um nível melhorado, talvez seja. É o pai que paga. E quem conversa com o pai, por vezes, é a escola, é a secretaria, a direção. Talvez você, como professor, conhece o filho do seu avatar e não conhece o avatar. Então, você tem que bolar uma estratégia para entender. Às vezes eu estou falando que é o pai, mas não é. Você tem que entender, não é quais são as dores dele apenas, não é entender só quais são as objeções, quais são as frustrações. Você tem que descobrir quem paga. É simples assim, mas é importante você ter, claro, quem paga, tá? Quem é seu cliente. O seu cliente é quem está pagando. Então é muito importante você ter isso, tá? Um erro também que é comum é perder tempo com detalhes errados.
por exemplo, o meu avatar, ele gosta de vestir terno. Se o seu negócio não for roupas, não faz sentido você ter esse tipo de informação. O meu avatar, ele gosta de pintar as unhas com esmalte rosa. Se tu não for da área de cosmético, não faz muito sentido. Então, tem detalhes que são bestas. Agora, tem informações que são importantes. Sacou? Não enfeita demais. Um outro erro clássico é esquecer o funil. O funil é a jornada de compra. E por vezes eu já falei para vocês, quem não participou, um funil de compras clássico, AIDA. Deixa eu ver se aqui vocês estão vendo. Não, aqui. AIDA. AIDA. Atenção, interesse, desejo, ação. Esse funil aqui, o AIDA, ele é fundamental para você definir o seu... Eita, ferro. Tudo aqui, meu Deus do céu. Ao vivo é foda, né? Esquece da jornada de compras. É um erro clássico de quem está definindo avatar, quem está definindo persona. É importante que você entenda o funil, tá? Como que você chama a atenção dele, o que desperta interesse nele, quais são os desejos e o que motiva eles a tomar as ações de compra. E aí você vai descobrir quem é esse cara. E tu vai ver que vai facilitar muito no dia de você fazer campanha, no dia de você desenhar um produto. Por vezes você vai descobrir que o produto ideal para você fazer é outro, de repente você vai criar um novo produto.